Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente. Você conhece o Lulinha? O Lulinha é o Fábio Luiz Lula da Silva, um dos filhos do presidente Lula. Ele é conhecido publicamente e principalmente por ser o filho do Lula, e quem diria, né? Com o nome desse, Lulinha, não dá nem pra desconfiar, né? Mas também porque ao longo dos anos teve atuação como empresário, especialmente na área de tecnologia e comunicação digital. Lá atrás, nos anos 2000, o nome do Lulinha ganhou muita visibilidade quando ele participou de empresas que cresceram rapidamente. Algo que gerou muita curiosidade, críticas e investigações, porque logo quando o pai dele se torna presidente, o cara começa a ficar rico. É uma parada meio suspeita, né? Tem até reportagem sobre isso. Filho de Lula saiu de salário de R$600 para dono de empresa de 6,5 milhões. Em 12 anos, ele saiu de um salário de R$600 para deter sociedade em 7 empresas, uma delas avaliada em 6,5 milhões. Olha só, esse valor foi só de uma empresa, e que foi alavancada depois que a Telemar, com capital público, investiu 5,2 milhões. No ano em que Lula assumiu o executivo, ou seja, se tornou presidente em 2003, Fábio trabalhava como monitor no Zoológico de São Paulo com um salário de R$600 e dava aulas de informática para complementar a renda. No segundo ano de mandato do Lula, Fábio montou a Game Corp com capital de 10 mil e hoje a empresa está avaliada em 6,5 milhões. E isso é uma parada que sempre deixou a galera com uma pulga atrás da orelha, de, nossa, o cara teve sorte e se tornou um milionário logo quando o pai foi presidente, mas até então tudo isso é suspeita. Por quê? Porque até o momento Lulinha nunca foi condenado por nenhum crime. Houve investigações, quebras de sigilo e até apurações do Ministério Público em diferentes momentos da vida dele, mas elas acabaram arquivadas por falta de provas. Mesmo assim, o nome dele volta e meia aparece no debate político. A novidade é que o Lulinha pode estar supostamente envolvido no escândalo do INSS. Ou melhor, a Polícia Federal está analisando algumas menções ao nome do Lulinha dentro dessa investigação sobre o escândalo, e também de uma possível ligação com um empresário conhecido como Careca do INSS, esse cara aqui. E todas as vezes que eu ouço o nome Careca do INSS, eu lembro dessa notícia aqui. Não sou careca do INSS, afirma Careca do INSS durante depoimento à CPMI. Esse cara aqui. Mas tá, vamos voltar aqui pro vídeo. O que acontece? Isso tá reacendendo uma dúvida de muitos anos. Será que o filho do Lula tá envolvido com coisa errada? Será que vão pegar ele? Ou tudo isso é papo político tentando manchar a imagem do atual presidente? Bora falar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou te dar um coraçãozinho, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, o que foi esse escândalo do INSS? Porque eu ouço todo mundo falar desse escândalo, eu vejo o pessoal reclamando, mas eu não sei exatamente o que foi, sobrevivente. Você pode me explicar rapidinho? É claro, meu amor, o que eu não faço por você? É o seguinte, essa investigação do INSS começou quando surgiram algumas suspeitas, principalmente de que sindicatos estavam fazendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Eu sei que essa frase por si só é confusa, mas você vai entender. Isso quer dizer que o dinheiro estava sendo tirado todo mês do pagamento de quem recebe aposentadoria ou pensão, idosos na maioria, sem que essas pessoas tivessem autorizado na verdade. Esses sindicatos, ou esses golpistas, utilizavam a estrutura de sindicatos para poder conseguir fazer descontos, entre muitas aspas, legais, na aposentadoria desses idosos. E os idosos nem sabiam, cara, que esse desconto existia, nem sabia que tinham autorizado ou que não tinham autorizado esse tipo de coisa. Na época, esse problema ficou conhecido como farra do INSS, porque acabou atingindo milhões de beneficiários. De pouco em pouco que eles roubavam os idosos, isso dava um valor absurdo. Não é que eles pegavam metade da aposentadoria. Era uma taxa de sindicato, era uma coisa pequena. Mas tudo isso sem autorização de vários e vários idosos, chegando a cifras bilionárias. As estimativas na época, a gente está falando de 2019 a 2024, tá? Eram de bilhões de reais. Por causa dessas suspeitas, a Controladoria Geral da União, sobrevivente, não sei o que é isso, é o órgão que fiscaliza como o dinheiro público é usado. Bom, a CGU começou a investigar em 2023 e encontrou sinais bem fortes de que estava rolando uma maracutaia imensa lá no INSS. Em 2024, essas informações foram repassadas para a Polícia Federal. A polícia decidiu aprofundar o caso para
entender como tudo funcionava e quem estava por trás desse esquema. No dia 23 de abril de 2025, a Polícia Federal colocou em prática a chamada Operação Sem Desconto. Sim, aqueles nomes criativos, né, que a polícia gosta de dar para as operações. Nessa ação, os agentes cumpriram mais de 200 mandados de busca e apreensão em vários estados do Brasil. Logo no começo da investigação, os policiais encontraram cadernos com anotações, planilhas e vários documentos que indicavam divisão do dinheiro entre os envolvidos esses, claro, no esquema, né, de roubar dinheiro de idoso, em resumo. Além, claro, de uma movimentação grande dos valores, fora dos caminhos oficiais, um termo chique para falar de lavagem de dinheiro. A polícia também encontrou o uso de empresas de fachada e contratos falsos. Eles serviam para dar uma aparência de legalidade a algo que na prática parecia ser uma fraude. Um dos nomes que mais apareceu foi o do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Não sou careca do INSS. Isso aqui só tem graça pra mim, mas eu acho muito engraçado, cara. Esquece, ignora meu humor quebrado. Segundo a polícia, Peraí, me perdi. Cadê o mapa mental? Segundo a polícia, o careca do INSS funcionava como intermediário do esquema. Ele recebia dinheiro das entidades que faziam os descontos e parte desses valores era repassada a servidores do próprio INSS. Tudo para garantir que o esquema continuasse funcionando sem ser interrompido. E isso envolvia funcionários do alto escalão e ex-dirigentes do INSS. Um dos casos mais graves foi o do Alessandro Stefanuto. Ele era ex-presidente do INSS durante o governo Lula e acabou sendo preso sob suspeita de receber pagamentos frequentes e também de ajudar a manter esses convênios, mesmo com sinais claros de irregularidade. Com tudo isso, a operação continuou avançando durante 2025, durante o ano passado, e por causa disso a Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva de dezenas de investigados. Pediu também monitoramento eletrônico e afastamento de cargos públicos, e até hoje muita coisa vai ser descoberta, como um suposto envolvimento do filho do Lula. Então é verdade, né, sobrevivente? O Lula tá envolvido nisso, cara. Eu tenho certeza que o Lula colocava dinheiro no bolso também através do filho dele. E calma, tá? Vamos devagar aqui. O filho do Lula entra nessa história de uma forma indireta e ainda não comprovada. Ele não está sendo acusado formalmente, ele não foi indiciado, não teve mandado de prisão ou de busca e também não é alvo principal da investigação. Nem mesmo o cara foi convocado para a CPI do INSS. A maioria votou não para a convocação dele à CPI. O que existe até agora são apenas menções ao nome dele em materiais que a Polícia Federal apreendeu durante a apuração do esquema envolvendo o INSS. Mas para quem já desconfiava do Lulinha em investigações passadas, isso acaba deixando uma pulga atrás da orelha, ainda mais pela proximidade dele com o careca do INSS. A notícia aqui: mesada, citações e viagens, o que a PF apura sobre o filho do Lula. Representação da PF enviada à STF cita Lulinha como possível sócio oculto do careca do INSS. Outra notícia: careca do INSS enviou encomenda para apartamento alugado por Lulinha. Mensagens da PF mostram destino de entrega. Defesa do empresário nega envolvimento. Outra notícia: PF investiga a relação de Lulinha com careca do INSS. PF apura sociedade oculta entre Lulinha e careca do INSS. PF diz ao STF que investiga se Lulinha foi sócio oculto do careca do INSS. Lulinha tinha mesada de 300 mil do careca do INSS, diz testemunha. Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha teria recebido pagamento de Antônio Carlos Camilo Antunes. Informação é do Poder 360. Tá vendo, sobrevivente? O nome dele apareceu, cara. Apareceu várias vezes em vários portais de notícia. O cara é culpado, sobrevivente. Bom, é isso que a polícia tá tentando descobrir no momento. A gente não pode afirmar que o cara é culpado ou inocente, porque isso seria passível de processo, digamos assim. Então entra o famoso supostamente. É justamente o que a polícia tá tentando descobrir agora. Quando a Polícia Federal quebra sigilo, analisa celulares, mensagens, contratos e anotações, que é o que está sendo feito agora, por conta desse escândalo, tudo o que aparece precisa ser conferido. E em algumas dessas conversas e documentos, pessoas ligadas ao esquema, principalmente ao grupo associado ao careca do INSS, citaram o nome do Lulinha como alguém influente ou até como um suposto sócio oculto em alguns negócios. O que é bem suspeito, né? Porque pessoas envolvidas nisso citariam o nome do filho do Lula. Vendo isso, a polícia continua seguindo o procedimento.
a polícia registrou essas menções, ao filho do Lula em um relatório e enviou ao Supremo Tribunal Federal. Por que sobrevivente? Porque qualquer assunto que envolva alguém ligado diretamente ao presidente precisa passar por lá. O que muita gente já olha com maus olhos por entender que o STF está do lado do Lula. A partir daí, os investigadores passam a analisar se existe algum sinal concreto de envolvimento, como movimentação de dinheiro, contratos escondidos, participação em empresas, repasses, favores ou decisões administrativas que tenham beneficiado alguém de forma específica, mas até agora, esse tipo de ligação objetiva não apareceu. Em outras palavras, até agora, até a criação desse mapa mental, o filho do Lula é completamente inocente. Claro que eu digo isso para fins legais, Não é o inocente de, meu Deus, o cara nunca fez nada de errado na vida. Mas até o momento, ele não está envolvido nesse escândalo do INSS. Foram só menções ao nome dele. Porém, apoiadores da direita dizem que isso acontece porque o governo está ativamente tentando evitar que algo assim prejudique o Lula. E também o filho dele, o Lulinha. A defesa dele, do Lulinha, negou qualquer relação com o careca do INSS ou com as fraudes. Chamaram as menções de ilações sem fundamento. O Lula disse que se houver envolvimento do filho, ele vai ser investigado como qualquer cidadão. Sei não, sobrevivente. Tá meio esquisito isso daí, cara. Porque o irmão do Lula também estava envolvido nesse escândalo, Tipo assim, não era só o filho do Lula. Era o irmão do Lula também. E é verdade, o irmão do Lula também aparece ligado a partes desse escândalo do INSS. O nome dele é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Ele ocupa o cargo de vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é basicamente um sindicato de aposentados mesmo. Esse sindicato acabou sendo alvo de investigação porque tinha convênios com o INSS. E nesses convênios foram feitos descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas, e aí a polícia suspeita que esses descontos possam ter sido indevidos. Mas nada comprovado até o momento também. A justiça inclusive mandou tirar do ar postagens que diziam que o irmão do Lula estava envolvido, o que favorece a narrativa de que o governo está fazendo de tudo para ocultar isso. Já para quem é mais da esquerda, favorece a ideia de que estão tentando perseguir o Lula, vinculando nomes da família dele a esse escândalo. A gente vê aqui, irmão de Lula consegue na justiça derrubar posts que o ligam a desvios do INSS. Publicações nas redes sociais atribuem a Frei Chico responsabilidade por crimes contra os aposentados. Decisão liminar aponta para a falsidade das acusações. E claro, o próprio Frei Chico se defende das acusações. Nós não temos nada com isso, cara. É importante. Colocar no meio, você pega uma manchete, o cara faz uma matéria, quando chega lá embaixo, coloca no rodapé. Assim, Frei Chico não é investigado. Mas por que fez a matéria? Concretamente, eu queria dizer, nós não temos nada. Nós temos denúncia. Nos anos 17 e 18, 19, a gente denunciou, vinha denunciando isso. Tem coisa acontecendo no INSS. Tem coisa. E não foi apurado, não. Foi apurado a partir do ano passado, que esse governo está apurando. Então, até o momento, não tem nada comprovado também que ele esteja envolvido. O que resta é aquele sentimento de ser estranho, muitos nomes próximos ao Lula estarem surgindo nessa investigação. Agora o que a gente pode fazer é esperar mais as investigações e ver quem vai ser responsabilizado por tudo isso. Porém, ao mesmo tempo que a polícia faz o trabalho dela, é claro que existem muitos interesses políticos por trás dessa investigação, talvez até mesmo para proteger, talvez até mesmo para proteger agentes maiores desse esquema todo. Mas bora aguardar as cenas dos próximos capítulos. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que não estava entendendo nada sobre esse assunto. Seria impossível trazer esse vídeo até você se não fosse a galera que paga o meu salário, então quero agradecer demais ao Marcílio Santos, agradecer ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gram, ao Zane, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, agradecer também ao Cliffhanger, ao Zenatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao M. Chris, agradecer também ao Gleidson Tassiano, aqui, e ao Marcos Vinícius. Sem falar também em todos os membros desse canal, membros que recebem conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade lá no Discord, acesso aos nossos cursos rápidos. O primeiro vai ser sobre finanças, a primeira aula
aula vai sair essa semana. Aliás, dependendo da data em que esse vídeo vai sair, já saiu a primeira aula do curso. E caso você queira, é só você se tornar membro do canal. São 3 planos disponíveis, você escolhe o que for melhor pra você, quais benefícios você quer. E se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem bronca, você consegue me ajudar muito compartilhando, curtindo, hypando o vídeo. E eu sou muito grato a você por conta disso. E pelo amor de Deus, não se endivide pra me ajudar, certo? Você consegue me ajudar com comentários, isso vale muito, mas não comprometa sua renda comigo, pelo amor de Deus. Aproveita e assiste esse vídeo também, que tá aparecendo aqui no meio da tela. Tenho certeza que ele vai ser interessante pra você. E a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, falou, até o próximo vídeo.